Boa noite, vamos chegando. Hoje vamos ter um bate-papo muito especial, muito aguardado, muito esperado por um tema que para algumas pessoas é até um tanto desconhecido, né? Aqui nas quintas-feiras a gente tem feito lives falando sobre diversos assuntos, né? Começamos aí falando sobre ansiedade, procrastinação, uma raiva, como é que a gente lida com tudo isso. Eu gosto de colocar uma caixinha de pergunta lá nos stories, onde vocês compartilham as dúvidas comigo e assim aqui na live da quinta-feira a gente traz algumas respostas para poder ajudar, favorecer aí a vida da mulherada, né? E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente a sua história com a TDPM. Esse transtorno disfórico pré-menstrual, nesse transtorno de humor, mas ela vai falar melhor do que eu, né? Ela vai contar sua experiência, o que é, porque assim, a maioria das perguntas foi o que é o TDPM, então ela vai contar como que ela descobriu, e eu vou chamar a Andriele, tá? Não vou demorar muito, já vou aqui, ó, buscar a Andriele aqui nos stories, deixa eu ver, nos stories não, né? Gente, cadê ela aqui? Não sei o que tá acontecendo. Ah, deixa eu ver, acho que vai aparecer aqui. Vamos ver. Como é que a Andrelli vai entrar e ela vai contar a sua história. É que agora tá diferente. Da última vez que eu fiz live com outra pessoa, olha, a Andrelli já sei não. Pra você, Andrelli? Ah, apareceu! Tá Oi, tá me ouvindo? tudo bem? Você tá me vendo bem? Eu tô te vendo. Bem, Tá me ouvindo bem também? também. E Ah, você? que bom, então. É que eu me perdi aqui, que a última vez que eu fiz live com outra pessoa era outro dia que chamar. Eu falei, meu Deus, será que deu certo? Mas que bom. Bom que você chegou. E já quero, né, assim, falar da minha alegria. Obrigada por você topar esse convite para compartilhar a sua história tão especial, né? Algo tão único que você tem vivenciado e tem passado, né? Não passou, né, Adélia? É algo que você está passando ainda no Passando. processo. E com certeza vai ajudar muitas mulheres hoje a compreenderem um pouquinho sobre a TDPM. Eu confesso que a maioria das perguntas foram muito parecidas. O que é o TDPM? Muita gente nem sabia o que era, né? É, E a mulher está curiosa. Então, assim, em primeiro lugar, se apresenta e já fala pra gente, Andriele, o que é o TDPM? Como que você descobriu isso na tua vida? Conta um pouquinho da tua história. tá. Antes, né, quero agradecer muito pelo convite e agradecer imensamente por Deus ter colocado você na minha vida, né? E por você estar me ajudando nesse processo, né, através do teu trabalho, das tuas orações. Isso tem sido muito importante para mim, então eu agradeço muito. E agradeço por essa oportunidade de estar podendo compartilhar o que eu tenho passado. Eu sou Andriele, todo mundo me chama de Andri. No momento, eu sou a mãe da Inê, a mãe do Andrei, esposa do André, e sou do lar, sou dona de casa. Tô cuidando dos meus. E como que eu descobri o que é o TDPM, né? O TDPM é o transtorno disfórico pré-menstrual. Se às vezes a gente vai pesquisar ele na internet, muitas pessoas falam que ele é uma TPM muito severa. Eu não gosto de considerar o transtorno como uma TPM, porque apesar de eles serem parecidos, eles são muito diferentes. O transtorno é um transtorno, é uma doença, ele acomete hoje de 2 a 10% das mulheres no período pré-menstrual. E os sintomas, assim, são, olha, não são fáceis. Então, o que é, né, que eu sinto no TDP? Então, ali, tem mulheres, no meu caso, 14, 15 dias antes da minha menstruação, a minha vida se transforma. Tem mulheres que vão sentir de 10 dias, 7, 2 dias, mas é aquele período que eu sei ali, antes da minha menstruação, tudo muda brutalmente. Brutalmente, é como se você tivesse uma chavinha e alguém batesse ali ou virasse. É irritabilidade, nervos à flor da pele, aquele sentimento de desesperança, ou sono demais, ou a mulher tem insônia.
e essa insônia dela ficar nesse período ali 3, 4 noites sem dormir, muita fome, uma fome absurda, ou não come nada, de não conseguir comer nada, esses pensamentos depreciativos que a gente tem, de ficar pensando coisas negativas, mesmo você não querendo. Então, e o pior de todos os sintomas, que são os pensamentos suicidas. Então, a sua vida muda, você se transforma, não é nada legal, e ele é muito confundido com transtorno bipolar, quando ele não tem um diagnóstico certo, com a depressão, porque ela é considerada uma depressão cíclica também. E nesse período, aumenta muito esse quadro depressivo, de ficar isolada, não querer nada, tudo irrita, som, barulho, cheiro, as crises de ansiedade, as crises de pânico. Então, é muito forte. E é interessante, né? Porque é um transtorno de humor. Tem essa questão assim, de ser parecido com a TPM, mas ao mesmo tempo a diferença é justamente isso, esse transtorno do humor que é muito mais aguçado ao ponto de tirar o equilíbrio da sua rotina, dos seus relacionamentos, já não consegue desenvolver mais suas atividades, né? É algo que começa a te paralisar, né? Você não consegue seguir a rotina, porque digamos assim, uma TPM mais simples, né, Andrélia? A pessoa sente ali, digamos, ali aquele período pré-menstrual mesmo, o período da menstruação, mas depois passou, já seguiu, né? Esse é um período maior, de 15 dias, e é um período realmente assim que a mulher fica prostrada, né, em todos os sentidos. Todos esses sintomas que você falou são muito mais fortes, muito mais intensos. Qual que é a diferença aí da depressão? Que muita gente confunde com depressão. É que a depressão é o mês inteiro. A TDPM é esse período. Depois que passa esse período, a pessoa volta a seguir vida normal. Mas fica naquela também de novo. Qual dia que minha menstruação vai voltar, né? Para começar tudo de novo, né? Sim, é um clima de tensão. Sim, e a TPM, a mulher vai sentar, tem a TPM, né? Que de 70 a 80% das mulheres vão sentir a TPM. Ela vai ser mais os sintomas físicos, dor na mama, cansaço. Tem a TPM severa, né? Que é muita cólica. São mais de 130 sintomas que a mulher pode ter nesse período. Então, cada mulher vai ser diferente. E o TDPM é algo muito, ele é psíquico, ele é emocional, tem ali os sintomas físicos que também vão acompanhar, mas ele nessa parte ali do teu psicológico, que ela vai mesmo ser bem difícil de lidar com isso. Eu descobri. Verdade. Por isso que você falou que confunde, né? Com depressão, com bipolaridade, porque você não sabe se você está com a doença emocional, né? Digamos assim, precisa de um tratamento pro resto da vida. Aí quando você percebe, não, mas é só um período, né? Isso que faz a diferença também. Sim, e quando eu descobri por acaso, porque eu sou uma pessoa que fala demais, então se tá doendo para mim qualquer coisa, eu vou falar, tá doendo, tô mal, não tô bem. E eu sempre antes de eu menstruar, foi aquele negócio assim que eu me transformava, mas eu nunca percebi. Eu sempre fui uma pessoa que foi irritada, que sentia raiva, tinha as dores físicas, mas não conseguia entender. Fui diagnosticada muitas vezes e fiz tratamento para depressão, então chegava um tempo ali que eu melhorava, mas sempre, até conversando agora com as minhas amigas, elas sempre falam, nossa, eu sempre percebi isso, nossa, mas é verdade, você ficava assim, assim, assim. Em uma conversa, no final do ano passado, com uma nutricionista, porque eu tava à beira, assim, da loucura, naquele extremo, não aguento mais, fazendo tratamento, não sabia o que eu tinha. Em conversa com ela, eu falei, por que eu sinto isso? Eu fico muito mal, eu fico horrível. E eu procurei profissionais, procurei médicos e sempre pontuava, 10 dias antes da minha menstruação, eu me transformo. 10 dias, era aquela minha frase assim, já pontual. Fui na ginecologista 10 dias antes da minha menstruação. Fui no psiquiatra 10 dias antes da minha menstruação. Então, sempre eu estava falando, eu me transformo antes da minha menstruação e eu queria entender o porquê. Aí, em conversa com essa nutricionista, ela falou, você já ouviu falar do TDPM? Eu falei, não, nunca. E fui pesquisar. Sempre a gente vai na internet, né, para pesquisar o que é. E quando
eu li e vi o que eram os sintomas, como que a pessoa, a mulher se sentia, eu me senti aliviada, porque eu descobri um nome para tudo aquilo que eu tinha, e eu descobri também que eu não estava ficando louca, ou que eu não era louca, que a maioria das mulheres pensam isso, sentem isso, porque não tem como você compartilhar, às vezes a pessoa não vai entender, e muitas mulheres não falam e ficam com aquilo guardado sofrendo, né? E eu não, falando o que eu tenho, eu descobri, e assim foi em dezembro do ano passado que eu descobri o TDPM, que eu tive um diagnóstico também. Mas até lá deve ser muito difícil, né? Porque muita gente acha que é frescura da mulher, né? Ah, bobeira, né? Levanta aí, eu também já passei por isso. Acha que é tipo assim, uma bobeirinha de TPM, né? Mas é algo muito mais sério, que de fato precisa de acompanhamento, de tratamento. A pessoa sozinha, ela não consegue Não, lidar, né? não. Vários tipos de acompanhamento diferentes. A gente vai falar sobre isso também. Vamos para a próxima. Aí perguntou aqui como você descobriu e como posso saber se o que tenho é TPM ou TDPM. Eu acho que você já resumiu bem aí, é sobre os sintomas, né? Que você colocou a diferença. Porque, por exemplo, tem algumas mulheres que sentem dores nas mamas, né? No período pré-menstrual. São muitos sintomas realmente físicos, assim. Eu, particularmente, tinha muitas cólicas, hoje em dia eu não tenho mais. Tinha essa questão da tristeza, eu via uma propaganda para chorar, então você ficava irritada. Mas na TDPM é algo realmente que compromete os seus relacionamentos e a tua rotina. Você pode deixar até de trabalhar, deixar de cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? De ter um relacionamento tranquilo com a família, porque está comprometendo a sua vida de um modo geral. Então, por isso a pessoa ficar em sinal de alerta para procurar ajuda, não achar que não, vai passar. Aí daqui a pouco, mês que vem, volta de novo e cada vez mais você vai defiando, né? Nesse processo. E, Existe cura, Andriele? então, assim, eu só queria voltar lá naquela pergunta para fazer uma observação para as mulheres, porque era assim comigo. Eu nunca sabia quando que eu ia menstruar. A menstruação para mim era horrível, o fato de sangrar. E na verdade aquilo não era o mal. O que eu não gostava era do período antes, do período pré-menstrual, ali na fase lútea que fala, né? E foi muito importante, uma das coisas ali que vai entrar na parte também de pode ser de tratamento, é você descobrir do autoconhecimento, quando que eu vou menstruar. Então, eu não tenho essa sensibilidade hoje, né, de sentir no meu corpo, sinto, mas eu tenho aplicativo que me diz há tantos dias eu preciso dele. Então, saber entender esse processo da menstruação, saber, oh, eu sou mulher, eu não sou a mesma, todos os dias do mês eu mudo, porque essa mudança ocorre por toda essa parte hormonal que acontece no corpo da gente mesmo, então a gente não é a mesma, a gente muda, e eu queria sempre ser a mesma pessoa, eu queria ser uma máquina, né? Um robô. Eu achei legal um isso que eu vi que você mandou pro teu marido, né? Eu acho que o teu marido você já sinalizou para ele, assim, né? E é legal você comunicar para a família, né? Quando você, ó, tá chegando, fica esperto que as coisas vão mudar por aqui, Sim, né? Para a família entender esse processo também. então, o tratamento, o TDPM hoje ainda ele não tem cura, né? Ele É uma doença crônica, é né? uma Eles doença chamam que as crônica, doenças crônicas não tem, né? não tem cura. O que a gente consegue fazer é remissão dos sintomas. Só que o que a gente sempre quer e o que eu também gostaria que tivesse é que eu fosse na farmácia, comprasse um remédio, tomasse e acabasse com tudo que eu sinto. E infelizmente não existe, não tem. Cada mulher é única. Então eu preciso de ajuda multidisciplinar nesse meu tratamento. Preciso de médicos que entendam, que saibam o que é o TDPM, porque muitos profissionais da área da saúde desconhecem sobre o TDPM, não sabem que ele existe. E para a mulher tem que ter os sintomas, por exemplo, eu vou me policiar, eu comecei a descobrir, eu fiquei quase 8 meses me policiando, marcando os meus sintomas, a minha menstruação, até que eu cheguei, não, é a minha menstruação, há 10 dias que eu me transformo, o que acontece? Porque depois que passa esse período, você menstrua 2, 3 dias depois, você fica bem, você quer viver. Só que você fica com vergonha de tudo que você fez, tudo que você falou, que você ficou irritada, que você só dormiu, que você comeu demais, que você não tinha vontade de nada. Então é importante, além da mulher saber o ciclo menstrual, quando que ela menstrua,
ela ter anotado, porque se ela tiver 5 desses sintomas ali, a irritabilidade, ou muito sono, ou falta de apetite, depois a gente pode fazer até uma postagem bem certinho para elas entenderem e também saberem se tem ou não, porque o diagnóstico pode ser a própria pessoa que faça, mas depois disso precisa necessidade de tratamento, e não é só um profissional que vai te ajudar nesse sentido. Hoje em dia eu faço a terapia, né? E preciso de um medicamento que a minha médica lá, através também de exame, diagnóstico, conversa. Então, eu não tenho uma dosagem certa ainda, né? Porque tem meses que eu tô bem, tem meses que eu não tô bem, tem meses que eu, nossa, nem senti que menstruei. E tem outro mês que vem aquele impacto de novo. Eu gosto muito dessa parte ali da reposição hormonal, porque são hormônios que o teu próprio organismo tem e você está repondo eles. Mas tudo isso tem que ser acompanhado por um médico. Hoje eu faço acompanhamento com uma ginecologista e com um médico ortomolecular. Então, já recebi várias sugestões e perguntas. Você já colocou DIU? Você já usou anticoncepcional? Gente, não adianta. Não é o que acontece no meu corpo por conta da ovulação. Se eu bloquear a minha menstruação com o anticoncepcional, não menstruar mais, eu vou sentir todos os sintomas, porque o meu corpo vai estar trabalhando. Eu vou ter ali excesso de estrogênio, falta de progesterona, que acontece isso, e também é uma parte neurológica. Quando a mulher tem o TDPM, ela tem uma sensibilidade na parte neurológica que vai ser afetada por conta dessa desregulação hormonal. Então, além dele ser um problema ali hormonal, ele também tem essa parte neurológica. Então, os neurônios ficam muito sensíveis a essa oscilação. Porque 15, eu menstruei e 15 dias do mês eu me sinto, as mulheres podem sentir isso, né? Eu me sinto linda, eu vou para academia, eu limpo a casa, eu me esforço, eu quero namorar, porque o meu estrogênio tá lá em cima, tá lá no alto. Então, eu sou sensacional. Só que a partir do momento que você começa ali tua ovulação, o teu estrogênio vai estar descendo e precisa de progesterona. Todos esses hormônios a mulher tem, né? Que são os hormônios. E quando a mulher tem o TDPM, ela tem uma falta de progesterona e o excesso de estrogênio. E vai desce estrogênio, não sobe progesterona, e o meu cérebro, a minha parte neurológica não suporta isso. Por isso que é um negócio assim, que eu tô bem, ou eu já tô mal. E é difícil de entender. Então, o anticoncepcional, ele não vai fazer isso. Ele vai bloquear minha menstruação. Pode ser que melhore? Pode ser. Mas eu não vou dizer, nossa, não menstruar é a solução. O DIU não vai fazer isso porque eu vou continuar ovulando. Então, hoje existe, falado muito, eu li bastante sobre o chip da beleza, sobre a gestrinona, que tiram os sintomas. Só que, assim, cada caso, cada mulher é única. Eu não posso chegar e coloque isso em mim. Eu tenho que fazer exames, eu tenho que fazer tratamento. Hoje, além de eu ter o TDPM, eu tenho a endometriose na cicatriz da cesárea, tenho a adenomiose, que acomete ali várias outras coisas também. Então, você precisa de ter um médico para chamar de teu, né? Uma ginecologista que entenda, para você conseguir fazer um tratamento. E tem as terapias que não são medicamentosas, né? Que é o exercício físico, a própria terapia mesmo, alimentação, gente, que é super importante, de você ter um autocuidado, né? Sem falar assim, para mim, eu acho que a parte mais importante dessa terapia não medicamentosa ali é Deus, né? A nossa fé, é você se abrir com as pessoas da tua família e contar, porque muitas mulheres ficam quietas. O meu casamento estava acabando por conta do TDP, porque eu não sabia o que eu tinha e eu fui em busca de salvar o meu casamento. Só que nesse processo de estar cuidando do meu casamento, eu descobri, né, que eu não estava legal, que eu estava doente, que eu tinha um transtorno. E hoje a pessoa que eu mais
converso, né, além de Deus, o meu esposo, que assim, ele é meu suporte, ele me entende. Eu tive que desenhar para ele entender o que é, porque ele chegava para mim e eu não entendo o que acontece. Uma hora você está boa, outra hora você está ruim, o que está acontecendo? Eles não entendem, mas a partir do momento que você comunica, que você fala, ó, é assim, acontece isso, eu estou me sentindo assim. Você tem o total apoio da tua família. E aí entra, né, as amigas, a mãe, pai, irmã, todo mundo. E é fundamental nesse processo, né? Ser acolhida, né? Receber uma compreensão, né? As pessoas realmente que estão perto procurarem saber o que que é. Como que eu posso ajudar, né? Não julgar e falar, deixa de frescura, deixa de preguiça, né? E né, você falou a questão da alimentação. É uma fase que, eu não sei no teu caso, mas geralmente é os doces, né? E as mulheres Nossa, ficam muito mais aguçadas pelo doce. Só que essa alimentação, quando você não cuida, o doce ele pode ativar mais ainda a ansiedade, né? Aí gera toda aquela questão de até mesmo de complexo, engordei, e vira aquele ciclo de culpa, de autocobrança. Isso mexe demais com o psicológico, que vai além do físico, né? Que é tão intenso. Eu, nossa, Adriele, você tá muito craque no assunto. Porque coisa que eu ia falar, eu achei maravilhoso. Você já vai explicando tudo aí. Ótimo, só você não falar hoje, tá bom? Você tá show de bola. Ela estudou. Mas também isso que é interessante. Eu lembro que quando eu tinha as minhas dores, eu ficava direto fuçando, pesquisando, estudando, buscando. Tem ajuda lá na China, vamos lá. Vamos procurar tratamento, vamos procurar recursos, porque a gente quer melhorar, né? E a Andrélia, assim, de fato, quando ela me procurou, quando a gente começou o processo, ela engajou mesmo, assim, ela se rendeu, ela quer de fato melhor em todo o tempo. E ela tem melhorado, graças a Deus, porque ela se comprometeu. Acho que quando a gente se compromete com esse processo, quando a gente quer melhorar, as coisas começam a acontecer naturalmente, né? Assim, a gente sabe que é crônico. Os médicos falam que o crônico não tem cura. Eu sempre falo isso porque, assim, eu também tinha um diagnóstico de uma doença crônica, mas Deus me libertou, né? Graças a Deus, hoje em dia, assim, eu tenho o diagnóstico da endometriose igual da Andriele. É tão interessante que depois que a Andriele veio, vieram várias mulheres com TDPM para atender também. Endometriose também tem várias mulheres, porque assim, ouviram o meu histórico e elas vêm, né, com esse histórico. E é tão frustrante no começo, quando você fica procurando um médico e ele não te entende, aí vai para uma, vai para outra, a família não entende. A falta desse acolhimento, tanto da parte do médico como da parte da família, faz toda a diferença, abala mais ainda o emocional da mulher, né? Então, assim, como foi bom, como Deus foi providencial com a Andriele para descobrir o que ela tinha. E quando você não tem o diagnóstico, é pior ainda. Você fica parecendo uma louca, as pessoas te acham perturbada, né? Você tá inventando doença. O pior momento era assim, porque eu buscava o tratamento, né? Ia nos médicos, e falava, pontuava. E eu minha mãe brinca, eles brincam a Maria das Dores, né? Porque sempre, eu tô morrendo, mas é um negócio assim que eu tava sentindo. E eu não sei, né? Tem mulheres que eu admiro muito, que são muito fortes, que realmente assim, né? Mas eu não. Eu tô mal, eu não tô bem, me dói. E tudo isso hoje, né, de tanto ler, de ler artigo, de ler depoimentos de outras mulheres hoje, nossa, é por isso que eu sinto isso. De você você se sentir mal, quando você tem um diagnóstico, é libertador. Eu não digo no sentido assim, porque esse diagnóstico vai ser uma muleta. Eu vou gritar com você, eu vou surtar aqui, porque eu tenho TDPM. Não. O diagnóstico é para você ir buscar um tratamento. Hoje, a parte que mais falha na minha vida é o exercício físico e alimentação, e que eu sei que faz total, muita, muita, muita diferença. Mas você sabendo que você tem, você vai atrás, você quer ficar bem, porque assim, esses dias eles são dias assim que os sintomas que eu tenho, eu fico muito mal, eu como muito absurdamente. É um negócio assim, esse já estava tudo bem, aí tô mal. Aí eu vou ver lá no meu aplicativo ontem, né? 12 dias antes da menstruação, nossa, mas de novo, né? E eu durmo muito. Eu já passo a noite inteira dormindo, à tarde eu durmo, eu tô com sono, você fica... E sempre foi assim. E tira você da tua vida social, de você você não consegue, parece que você sempre tá ali no mesmo lugar, você não consegue evoluir, você não consegue progredir, porque tem muitas mulheres que já, vamos supor o meu caso,
14, 15 dias antes da menstruação. Eu vou passar por esse período. Não são todas que vão ter esses 15 dias, né? Tem mulheres que ficam 2 dias, tem mulheres que ficam 10, tem mulheres que ficam 7. Eu menstruei 2, 3 dias depois, tá tudo bem. Só que ainda tem mulheres que vão menstruar e depois de 7 dias elas vão voltar na vida delas sem os sintomas. Foi o que aconteceu comigo. Então eu fiquei alguns dias e já entro no ciclo de novo. Então tudo isso para a gente conseguir absorver, você se sente limitada, né? O que tem me ajudado muito ali são as terapias, porque você viu, é assim, o que você vai fazer? Você precisa de alguém, de ter alguém que esteja assim te direcionando, porque sozinho você não consegue. Tem momentos assim que no Andriele são os hormônios dela e você precisa de alguém que, ó, viu? O que você vai fazer? Você vai fazer isso? E eu gosto muito da terapia, do teu trabalho por conta disso, pelas puxões de orelha. Não conta pra mim, André. Não, gente, mas é porque assim, olha, a gente conversa com a Fernanda, ela buscou, porque não são todos os profissionais que conhecem o TDPM, tem ginecologistas que falam mesmo que nem na faculdade eles chegaram a ver, e é saúde mental, gente, é um transtorno disfórico, pré-menstrual. Tem várias mulheres sofrendo, que não sabem o tratamento, que estão perdendo ali o casamento, que não conseguem ter uma qualidade de vida, que não conseguem estar bem no trabalho, que não conseguem estar bem para a família. E não é porque elas não querem, ou porque elas sejam preguiçosas, ou porque elas sempre estão de mau humor, porque elas são loucas, né? É porque, gente, elas precisam de um tratamento, porque elas não estão bem, né? Então tem tudo isso. E a Fernanda foi atrás, descobriu, e é assim, e toma sol, e você já tentou isso, e o que você acha, e me manda material, e sempre com aquele cuidado, porque realmente ela quer cuidar, ela quer ajudar, ela quer melhorar. E eu sinto assim que acho que da primeira vez que a gente conversou, né? Nossa, as coisas que vinham na minha cabeça, o que eu pensei, tem muitas. Hoje, ainda tem o tabu quando você fala, né? Ai, pensamento suicida. Meu Deus, não fale isso, porque é a realidade. Você quer viver, você tem vontade de fazer, você tem vontade de trabalhar, você tem vontade de estar fazendo dezenas, centenas de coisas, mas dentro da tua cabeça não está funcionando assim. Você tem, quando eu realmente assim me senti, eu falo que eu estava no fundo do poço com terra dentro. Pensamentos ruins, pensamento suicida que passou na minha cabeça, não foi uma nem duas vezes. E eu pensei assim, gente, falei, Deus, por que eu tô passando por isso, né? Eu perguntei, me questionei, e por que eu não sinto alegria? Por que eu não tenho felicidade? Tenho uma filha, tenho um filho, tenho uma família, um marido, né? Minha casa, posso ficar em casa, por que eu não consigo desfrutar de tudo isso que o Senhor está me dando, né? Dessas bênçãos. E esse dia, assim, para mim foi um dos dias mais tenso. Por que eu não me sinto feliz? Por que eu não tenho esse sentimento? A nossa vida não vai ser feliz, né? Todo dia você vai ter altos e baixos, mas a minha, gente, era um dia cinza. Todos os dias eram cinzas, e vem aqueles pensamentos, e vem tudo de ruim na tua cabeça. Então, a partir do momento que eu conversei com a Fernanda, que falei, não, quero, vamos fazer, comecei a tomar um outro medicamento, as coisas foram mudando e melhorando. Hoje, faltam 11 dias para minha menstruação, tenho sintomas, muitos sintomas, mas assim, eu sei o que está acontecendo comigo, eu sei o que eu tenho que fazer. Sempre a Fernanda me preparava assim, você está bem, mas quando chegar a crise, quando você for menstruar, o que você vai fazer? Porque é isso que a gente tem que estar preparada todo mês. Vai vir de novo, vai acontecer. E o que
que eu vou fazer, né? Simplesmente a vontade é ficar lá deitada, não fale comigo, não quero escutar a voz de ninguém, mas eu tenho uma filha, eu tenho um marido, eu quero viver. Então, o que eu vou fazer? É tipo a autoblindagem. A gente sabe que vai vir os desafios, mas como que a gente já pode se preparar para essa luta que vai chegar aí, né? Então, assim, Sim, eu tô trabalhando justamente nesse processo, entendendo que como é crônico, é uma doença que precisa de tratamento. Inclusive, se você está chegando aí, você está pensando assim, meu Deus, está ouvindo tudo isso, está se identificando, depois me manda uma mensagem no direct, eu quero fazer o teste. Só escreve assim para mim, eu quero fazer o teste. Eu vou te encaminhar um teste onde você vai poder perceber se você realmente tem esses sintomas que a André colocou, que é diferente da TPM. Os sintomas da TDPM. E se realmente bater um resultado lá, que você tem uma grande probabilidade de ter a TDPM, você precisa buscar urgentemente ajuda, como a André colocou. Sozinha ela não ia conseguir. não. Quando ela fala de equipe multidisciplinar, são vários médicos, cada um no seu setor, lhe auxiliando, né? Então ela falou da uma forma de tratamento, reposição hormonal, tem alguns casos que são antidepressivos também, mas cada caso, como ela colocou, o que serviu para ela não quer dizer que vai servir para você. Então você precisa ter um acompanhamento de especialista, que ele vai fazer exames, vai perceber o teu histórico de vida, colocar dentro da tua realidade, aquilo que você já tentou, aquilo que você não tentou. E assim, até como a André sempre fala para mim, porque é algo novo, né, André, para os médicos. Então eles estão em momento de teste também, eles ainda estão assim. A André, alguns momentos comentou comigo assim, parece que eu tô sendo testada todo o tempo, né? Vamos ver se isso funciona, se isso não funciona, até ajustar, né? Eu passei exatamente por isso que eu entendo muito bem quando ela fala sobre isso. Deixa eu passar para a próxima pergunta, então. Você ia falar alguma coisa sobre isso? Não, da parte ali dos medicamentos, dos antidepressivos, né? Eu passei por uma situação e as mulheres têm que ter consciência, assim, que tem vários, né? Vários medicamentos, mas não são o que dá certo para mim, não vai dar certo para você. E às vezes, e eu lembro que no primeiro medicamento que eu tomei, gente, eu fiquei 3 meses e meio passando mal. Eu já estava passando mal, mas eu fiquei porque eu pensava, não, o remédio vai dar certo, eu vou ficar bem. E não, mas assim, para mim, não. Chegou um dia eu falei, não, eu não quero mais tomar isso. E teve outro medicamento que hoje dá certo, hoje eu não tenho os sintomas, os efeitos colaterais do medicamento. Que deu certo, que eu me adaptei, que tá melhorando, mas esse negócio, é sempre um teste que você está sendo, eu estou sendo experimento de um É tratamento. porque, por mais que você pesquisa, né, Adele, no Google, você só percebe o seguinte: o que serviu lá para Maria não quer dizer que serve para Josefa, não serve para mim. Por isso que precisa muito conversar com o médico, para ele ter cada realidade do jeito, né? Porque eu lembro quando você falou do medicamento, com outras pacientes funcionou. Aí ela mudou o medicamento. Com ela funcionou o segundo, mas com outros já não funcionou. Então, assim, cada caso é um caso. Então, não precisa ter esse preconceito. Ah, vou tomar um antidepressivo. Não. Se precisa, se tá com esse diagnóstico TDPM, você precisa buscar todos os recursos e ferramentas por amor a você, né? Por amor à sua família, por amor a teu futuro, para que você consiga seguir, para que você não fique estagnada e paralisada, consiga sonhar. Porque eu lembro que logo quando a Adriele começou, realmente ela tinha pensamentos muito deprimentes, assim, tipo, de não conseguir se ver no futuro, né? O propósito de vida, estava bem angustiada, mas foi tão lindo e tão surpreendente. Eu sempre, assim, quando eu paro para analisar a história dela, eu vejo o amor de Deus, assim, o cuidado, a soberania de Deus na vida da Adriele, porque foi algo até rápido. Desde a primeira semana, ela já voltou diferente, ela já voltou assim, uau, tô percebendo que as coisas estão começando a mudar. E ela continuava tendo sintomas, mas a perspectiva dela, diante dos sintomas, já começou a mudar, ela já começou a identificar, esse gatilho aqui, ela começou a perceber os momentos que surgia a situação, como que ela podia lidar com aquela situação. Então, as ferramentas foram outras para ela poder lutar contra os sintomas que eles sempre vêm todo mês, né? Sim, que é muito importante ter essas ferramentas, você comunicar, você sozinha não consegue, gente. Não, eu vou conseguir, não. É muito maior que você. Não, você tem que buscar ajuda. E eu sempre queria chegar tem esse remédio, vai tomar, vai isso. E muitas vezes a mulher, quando ela tá assim nessa crise, nesse momento, eu vou menstruar, não sei o que tá acontecendo. Um dia eu cheguei pro André e falei assim, viu? Eu tive uma experiência muito negativa com a cesárea. Eu não gostei, mas cada caso é um caso, porque me trouxe também, eu tenho a endometriose na cicatriz da cesárea.
Mas um dia eu falei para ele, eu vou ver, quero tirar meu útero. Eu não quero mais ter meu útero, porque eu me sinto mal e isso não tem. Como é que você vai fazer isso? Não existe, não tem. Então, né, vamos parar, vamos pensar o que eu preciso melhorar. Eu tem momentos assim que eu paro e penso assim que o TDPM, agradeço a Deus que ele me trouxe muitas oportunidades, não tem só os pontos negativos, que eles são muito tensos, já escutei muita coisa ruim, comentários, piadinhas, porque é uma vida inteira. Eu acredito assim que desde a minha adolescência eu tenho TDPM, porque tem mulheres que têm desde a da primeira menstruação, outras depois, com o passar do tempo, mas eu acredito que sempre eu tive, escutei muita piadinha, passei muito mal, mas hoje eu agradeço muito a Deus, porque através do TDPM eu consegui assim ter um casamento abençoado. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje eu tenho a vida que eu sempre pedi a Deus ali com meu marido, um ajudando o outro. Deus me mostrou uma oportunidade de estar buscando ele, porque se eu não tivesse CDPM, oi Deus, obrigada, tchau, gratidão. E hoje não, hoje é diferente. A maneira com que eu olho para as coisas, para a situação, a maneira de falar com ele, de falar com Deus e saber que ele fala comigo também. Então, tem essa parte ali que é muito linda. E eu sempre fui uma pessoa que sempre reclamei demais. Sempre reclamei. Até que chega um dia assim que você começa a ver os pontos positivos e você, tipo, tô em crise, vou menstruar, vou ficar quietinha, vou ficar aqui. E assim a gente vai. Uhum. Acho que você acabou respondendo já a terceira, que ela fala assim, as pessoas ao redor não entendem. Como foi para você? Isso aqui é uma pessoa que ela tem TDPM me perguntou. Ela falou assim que ela se sente incompreendida, né? Aquilo que você falou, que desde a adolescência já percebia que estavam piadinhas. Porque, de fato, eu acho que também é falta de conhecimento, né, Andriele? A Sim, Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, esse achar que é frescura, sai da cama, para com isso, parece que tô melancólica, assim, né? Vida que segue e tal. É falta de conhecimento. Por isso que a gente fez tanta questão de fazer essa live. Quando eu vi que a Adriana, que ela tão engajada nisso, pelo Instagram dela, a gente sigam lá ela, porque ela dá sempre dicas, ela mostra todo esse processo de tratamento dela. Então, se você tem TDPM, eu recomendo que você siga a Adriana para poder te ajudar nesse processo também. Porque pra você perceber que você não tá sozinha. Porque eu lembro que quando eu tinha as minhas dores, eu achava que só tinha eu. Eu tava que nem Elias no deserto. Falando, só sobreviveu eu, sei não. Aí Deus fala, não, tem um monte de profeta ainda aí, que tá vivo, você tá querendo morrer. Mas eu tô cuidando de tudo aqui. Deus vai lá, providencia. Até mesmo no processo de depressão de Elias, né, na vida. Então o próprio homem de Deus, ele passa por limitações também. Isso não é falta de fé não, tá, gente? Passar por enfermidade como essa, não é falta de fé, ou porque tá em pecado. Não, a gente é cometido por doenças, por enfermidades, a gente precisa de tratamento. Mas também, às vezes, a gente não é compreendido pelos de fora, tanto por amizades, né? Parou de trabalhar, faltou o trabalho. Meu Deus, quantas mulheres precisam faltar trabalho, né, André? Porque tá com dor, porque não tá bem. E o patrão não vai compreender, né? Como é que foi esse processo para você? então, sempre tive, né? Daí tinha as dores de cabeça, era muito mais acentuado no período da faculdade, no período que eu trabalhava, chegava a faltar muito trabalho. E depois de um tempo, eu era minha própria chefa, né? Porque eu trabalhava para mim com as aulas, com as danças. Então, tinha dias assim, não vou conseguir dar aula, não consigo, mas eu não entendia por quê. Muitas vezes já tinha sido levado, vamos aqui pro pronto-socorro, passar mal, tomar um soro e não sabia o que eu tinha. Agora começa a cair as fichas, né? Mas eu acho que nem você falou, pelas pessoas não entenderem. E porque não se conversa sobre menstruação, né? Parece que a mãe não vou falar porque não pode, porque... Não, gente, vocês têm que conversar. Principalmente as mães com as suas filhas, necessidade tem que falar, e tem que falar que a menstruação é uma coisa boa, que tem esse processo com os filhos, porque os homens, eles não vão menstruar, né? Mas eles vão ter uma namorada, vão ter a mãe, tem que eles precisam respeitar no trabalho,
Nossa, contato de quantas mulheres que tem ali, né, o homem. E tem que falar sobre essa parte ali, menstruação, é assim que acontece, é o hormônio, é isso, vai passar. E então, aqui em casa hoje a gente já fala mais sobre isso, né? Com meu esposo, principalmente, é assim. E ele sabe, ele me apoia, ele me dá suporte. E às vezes as mulheres pensam, ai, não adianta, não vou falar. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que você está passando. Aqui em casa era assim, aí era aquele estresse, grito, e tô estressada e bufando. E aquele... Manda matéria, né, Adriele? E vive uma matéria, manda matéria. Já que ele não quer te ouvir, já que você manda lá para ele ver que vai na tua cabeça. Sim, e explicar para as pessoas, olha, não tô legal, eu me sinto assim. Tem pessoas que não gostam de falar, mas como eu falei, ninguém tem bola de cristal para saber, né, o que está acontecendo com você, como que você se sente, que você não está bem. Então, explicar, falar, ó, aqui, ó, marido, namorado, quem convive com você em casa, às vezes a mãe não vai entender, não consegue entender, porque o que eu já escutei muito assim, eu sempre menstruei e nunca tive isso. Eu nunca, que benção, gente, né? Ninguém, todo mundo não tem o cabelo preto ou olho azul, então todo mundo é diferente. Ah, eu nunca passei por uma situação dessa. Que bom você não passou, né? Mas tem alguém que está do teu lado que está passando por uma situação dessa que você pode ajudar, que você pode acolher, que você pode ter empatia, né? Você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que acredito porque as pessoas também não têm conhecimento e porque nunca se foi falado sobre a menstruação e sempre tem aquele negócio assim, ai, vai tá estressadinha hoje, vai menstruar, tá com TPM. Isso soa para mim como eu não gosto, sabe? É uma coisa assim, não, poxa vida, né? Olha, é algo. A menstruação é um processo ali que a mulher passa no corpo dela, e acho que muito vai da mulher entender assim. Eu li um livro que me ajudou muito. Ele falava sobre como que é essa parte da mudança ali da mulher, né? Da questão do ciclo que ela passa. E eu sempre eu queria ser uma máquina, eu queria fazer tudo. Às vezes ainda quero, né? Mas hoje não tô legal. O que o meu corpo tá pedindo? Ele quer que eu descanse. Eu vou lá e vou deitar, vou fazer alguma outra coisa, vou tomar um banho. Muitos momentos de crise ali, que eu tava mal. Eu vou no banheiro, já cheguei a colocar a cadeira lá no banheiro e ficar tomando banho por minutos até a crise passar, você comunicar um tão bem. Falo pro meu esposo que eu tenho a Aimee, né? Hoje ela tem 2 anos e 8 meses. Vamos dar uma volta, eu quero ficar sozinha, eu quero ter o meu tempo para mim. Às vezes a gente evita de falar isso porque eu não quero incomodar, não quero, não, mas a gente precisa. E você se entendendo, né? Acho que é o autoconhecimento. Isso. Isso é fundamental, né? E eu acho que por isso que você está tão profunda no assunto, porque você foi buscar conhecer todo esse processo, né? E até a gente pergunta assim, o que causa o TPM? E é algo assim genético, né? Não é algo assim que, eu me comportei mal, aí Deus me castigou. Não, né? Não é algo assim que transmite também, não, né? É algo que realmente assim, aconteceu, né? E não tem como evitar. Como você colocou, até 10% das mulheres passam por isso, muitas não sabem, por isso que é importante a gente comunicar aqui essas informações para vocês. E a gente vai finalizando com algumas dicas, tá, Adriana? Você já deu várias aí, eu achei espetacular, quero lembrar algumas, né? Por exemplo, sobre como que eu posso tratar a TDPM, mas sem o medicamento, né? Antes de tomar algum medicamento, se for o caso, o médico prescrever. Então, o sol, ele é fundamental, a reposição de vitamina D, você já colocou aí. Fazer exercício físico, principalmente o aeróbico também, ajuda demais esse processo. Tá? Não precisa necessariamente se estiver com dor. Vai sentir no teu momento também. Não, agora eu consigo, agora eu não consigo dar pausas. Também não se cobre demais, porque também vira aquele ciclo também. Poxa, nem me tratar eu consigo. Então vai com cautela. Mas a alimentação, tomar muito cuidado com os doces, com as farinhas, porque tudo isso vai ativando ainda mais os sintomas, né? Então tem que ter muito cuidado na alimentação. Tem alguns suprimentos também alimentares que podem ajudar muito nesse processo. O cálcio. Você toma também, Adriele, o cálcio? O cálcio não. Ainda não, mas já estava dando o ômega 3, magnésio, B6.
Isso, vitamina B6. São todos suplementos assim, que vai ajudando também. Mas digamos que você fez todas as etapas e mesmo assim, né, não está conseguindo evoluir, com certeza é necessário você procurar ajuda. Não passe por isso sozinha. Eu tenho certeza que você vai conseguir ir avançando e comemore cada passo, né? Cada mês é um processo. E esses dias eu lembro que eu comentei com a Andriele sobre algo que Deus tem falado muito ao meu coração, agora sobre a Páscoa, né? A Páscoa quer dizer saída, quando o povo estava ali na escuridão, na escravidão, sobre aquele julgamento do faraó. Mas Deus tira eles de lá, não leva direto para a Terra Prometida, eles passam por um processo ali que é o deserto. E quando você comentou ali que antes você murmurava muito, era muito o que eles faziam. Eles saíram da escravidão ali e ficaram ali 40 anos murmurando, reclamando, reclamando, olhando para trás. E não conseguiam progredir para chegar na Terra Prometida. Então, no lugar de murmurar, entenda que Deus está querendo te levar para uma Terra Prometida. Mas você precisa entender o cuidado de Deus em tudo. Então, comemore cada passo. Hoje eu consegui fazer atividade física, obrigado, Senhor. Hoje eu consegui me livrar dos doces, obrigado, Senhor. Hoje eu tô com menos dor, obrigado. Comemore cada passo. E essa questão da compreensão da família, do acolhimento, isso é fundamental. De repente você não tem, mas você está conseguindo identificar. Poxa, será que a minha filha, que é adolescente, tem? Será que minha amiga, que geralmente nesse período está sempre assim, mais estressada, mais chorona, será que ela tem? Então, de repente, me manda essa mensagem no direct que eu posso encaminhar o teste. A pessoa faz, e se realmente ela entender que ela tem a TDPM, urgentemente procure ajuda. Existem hoje muitos recursos para tratamento, para equilibrar, né? Para ir melhorando. Então, como a André colocou, ela está curada? Não. Mas ela está nesse processo, né, André? Já dando passos largos aí nesse processo. E assim, é tão lindo que ela mesmo colocou que essa recuperação não foi só algo físico. Mas olha como Deus foi tratando no casamento, na família, né? De um modo geral, porque as pessoas que estão ao redor começam a perceber. Poxa, ela agora já consegue se lidar. Ela já consegue comunicar, ó, tá chegando. Ó, eu preciso ficar sozinha, eu preciso do meu tempo. Então, tudo isso faz parte do processo da cura também. Não é cura em si, mas é o processo. E eu acho tão lindo quando você coloca essa gratidão, até mesmo pela TDPM, né? Que é algo assim louco, humanamente falando. Porque alguém pode agradecer essa TDPM. Mas hoje você entende que Deus colocou tudo isso na tua vida para você valorizar determinadas coisas. Talvez lá atrás, se tivesse passado 10 escravidão já para a Terra Prometida, você não teria compreendido, né? Uhum. E fala aí, Adriane, quais são as dicas que você daria para a mulherada que está passando por aqui, para auxiliar ela sobre a TDPM? Eu acho que às vezes no primeiro momento, quando a gente fala, é impactante você ver, nossa, mas sente tudo isso, é assim, os sintomas, eles são, se a gente for parar para pensar e analisar, eles não são nada legais, são bem impactantes, mas é o que acontece mesmo. E como a gente falou, a Fernanda também, né, buscar ter esse autoconhecimento que me ajudou muito, porque eu passei por um processo que eu acho que a minha vida inteira foi a bocuda, a louca, e eu parava e me perguntava, mas por que eu sou assim? Por que acontece? Por que eu choro? Por que tem dias que eu tô bem? Por que tem dias que eu tô tão mal? Você se autoconhecer. Não, Andriele é assim, ela tem isso, eu tenho TDPM, o TDPM faz isso, então agora eu vou buscar ajuda, né? E muitas vezes tem essa parte ali, procurar médico, a consulta, fazer exame, tem um custo, né? Mas, como você falou, procurar essas terapias que não são medicamentosas e tá usando isso, né, na sua rotina. Porque senão você não fica bem e no outro mês você tá pior e assim vai indo, vai indo, vai indo. Eu tive muitas crises. O ano passado para mim foi muito pesado, mas eu fiquei feliz porque terminou o ano, acabou o ano, eu descobri o que eu tinha. Então agora vamos tratar. O que a gente vai fazer? É recente? É recente. Mas hoje eu não tô bem. Mas eu já tive bem pior. Então, de você tá se cuidando, você ter essa importância, você se autoconhecer, você sinalizar, porque não tem como uma pessoa adivinhar. Se você for buscar profissionais, tem médicos que ainda não conhecem sobre o tema, de questionar. Tem esse teste que a Fernanda falou que pode disponibilizar, isso já vai ajudar muito, muito, ajuda muito.
às vezes, muitas pessoas recebem o diagnóstico, ela tem, eu tenho, meu Deus, e agora? Não, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso melhorar, tem alguém que depende de mim, tem alguém que... Eu preciso estar bem, porque eu quero viver, porque eu quero ter qualidade de vida, eu não quero mais passar por isso, quer dizer, eu vou passar por isso, mas não que seja de uma maneira tão agressiva, né? Respirar, água, música, fazer coisas que você gosta, que te deem prazer, porque além do TDPM ser essa parte ali do hormonal, né, da mulher, ela também precisa de ter muita serotonina, né, e hormônio que te dá bem-estar. Então, o que me dá bem-estar? Hoje me dá bem-estar passear, ir na igreja, sair com a minha família, cantar, dançar, coisas que muitas vezes parecem ser pequenas ou insignificantes, vão fazer diferença na tua vida. Então, é tudo que te dá prazer, tudo que te deixa feliz. E nesse tudo que te deixa feliz são coisas que te deixam feliz. Não dá bola para o que os outros falam ou julgamentos. Eu acho que assim, esse meu desejo que as mulheres se reconheçam, porque tem esse processo ali que muitas são mães e às vezes acabam, né, se deixando de lado pelo filho, pelo marido, mas a gente consegue fazer tudo isso e quem é casado, quem tem um companheiro, comunique, porque ele é um processo muito importante nessa parte e ele vai ajudar vocês, né? Adriele, eu tô aqui babando te ouvindo. Você não tem noção de como eu tô emocionada de te ouvir, porque, meu Deus, assim, parece que fica passando um filme, sabe? Na cabeça, de todo o processo, quando a gente começou. E como Deus foi tão lindo e gracioso com a sua vida. E aí ver você falando dele também nesse processo, que ele é fundamental, sem dúvida, assim, você está vivendo aí, é um processo de milagre para ajudar tantas mulheres, né? Que passam por isso e nem sabiam nem que existia esse nome, TDPM, né? E é tão interessante. Queria perguntar agora há pouco aí se tem com criança. Então, só explicando para quem chegou depois, é diferente da TPM, né? Tem a TPM, que esses são sintomas que a gente conhece bem. A mulherada sabe que tem uma cólica, às vezes fica irritada, fica triste, mas passa, é mais leve. Na TDPM é um transtorno de humor. Tá? Então, é com as mulheres que menstruam mesmo, né? Então, as crianças que não menstruam, elas não passam por isso. Então, assim, parece com processo de depressão, mas a diferença é que é desse período de 15 dias ali, tá? Só voltando um pouquinho nesse sentido. E uma coisa que eu queria finalizar, ler um texto bíblico para vocês, e essa passagem aí que a Adriele colocou sobre serotonina, né? Serotonina, buscar coisas realmente que agradam, que alegram, que motivam, que melhoram o humor. E ela falou sobre ir para a igreja, sobre Deus, porque de fato, gente, ele é a melhor serotonina do mundo, né? Buscar esperança, refúgio nele. Lá no Salmo 73, o verso 26 fala: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. O nosso corpo, ele é corruptível, quase que não sai. Ele é fraco, né? A gente veio do pó e ao pó a gente vai voltar. Então a gente passa por limitações. Então tem enfermidades, os justos passam por enfermidades também. E a gente precisa buscar os recursos terrenos, aquilo que a gente pode fazer, que a gente falou aqui, né? Dicas de, vou tomar um suplemento alimentar, eu vou buscar a ajuda de um médico, eu vou tomar o sol, que é tão importante, eu vou mudar o meu foco para agradecer mais, para em vez de ficar acometido por tanta ansiedade, tanto pessimismo, perceber o cuidado de Deus nisso tudo. Tem coisas que eu posso fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer. E é Ele que a gente busca, porque é o Criador do universo, é o Criador do nosso corpo, Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, diante de tudo isso aqui, eu sei que a Adriele se aproximou muito de Deus nesse processo. Através de oração, de desabafar com o Senhor. Ela tem um hábito tão lindo da gratidão em fazer em família, né, Adriele? Que vocês oram em família. Sim. Isso tudo vai gerando serotonina. Vai blindando ela para os dias maus. Para que nos dias maus ela possa lembrar de onde o Senhor já tirou lá da escravidão. Ela está no deserto, está no processo da cura. Mas ela está sendo assim, blindada pelo Senhor para lidar com tudo isso que tem pela frente. E por tudo aquilo que ela já passou. Já é uma conquista, uma grande vitória. Então, Adriele, obrigada pelo privilégio de poder seguir a sua vida. E realmente eu percebo que se você tem chegado até aqui, faz muito parte do que você se engajou.
É porque tem pessoas que passam pela terapia e elas acham que o terapeuta vai lá e dá um remedinho, né? E pronto, ó, vai, faz isso agora e pronto, passou, sarou. Não, mas é um processo de engajamento. A pessoa precisa querer realmente se empenhar. E tudo que eu tenho lançado para você tem se empenhado e a melhora tem sido assim, surpreendente. Porque mesmo que tenham sintomas físicos que acometem, mas emocionalmente ela já consegue perceber melhor a situação e encontrar motivos até para agradecer pelo TDPM. Então, talvez vocês não tenham nem noção como ela começou lá atrás, né, Andriele? Lá atrás eu consegui um que eu falei para ela, ela falou assim, que ela não tinha sentido para viver. E hoje ela está aí, ó, gente, frutificando, ajudando mulheres, esse instrumento de Deus, fazendo uma live, trazendo tanto esclarecimento científico, prático, de alguém que passa por isso também. E se você precisar de ajuda, chama a Andriele lá também, ela pode te auxiliar, dar um contato dos médicos que ela tem acompanhado ela. Quem sabe ela pode te ajudar também com alguma orientação. Mas procure ajuda. Não passe por isso sozinho, tá? Eu creio que Deus ele quer te curar completa, física, emocionalmente. E é um processo integral. Às vezes você vai ter que mexer em coisas lá atrás da tua vida. Pra você entender por que todos esses sintomas, às vezes, que vêm pro corpo. Será que é alguma coisa que tá ligada aqui? Então, é um processo que a gente vai cavar, que ela falou, estava no buraco, né, dele. A gente vai lá cavar para tirar do buraco, para ter esperança, para seguir rumo à Terra Prometida. Você queria dar alguma palavra final para a gente encerrar? Não, só queria agradecer, né? Agradecer muito. E eu lembro, assim, você falando, eu lembro do chá que você veio, né, aqui na igreja presbiteriana, e eu escutando a tua palavra. E eu chorei. Eu lembro assim que era chá só para mulheres, né? E eu chorava e tinha gente que me olhava e eu chorando. E assim, foi tão maravilhoso, né? O que você falou, o teu testemunho, o que você contou. E ali naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Mas Deus já estava preparando tudo. E daí eu não lembro se você já logo estava atendendo. Eu pensei, não, eu quero que ela me ajude. E tem sido bênção, tem sido maravilhoso. E agradeço mais uma vez. E que Deus te abençoe, que você possa fazer, que você vai fazer, né? Muita diferença na vida de muitas mulheres. E principalmente nessa parte ali do TDPM. Né, que precisa, como eu falei, tem muitos profissionais que desconhecem, tem profissionais que você fala que você sente não vão atrás, não buscam saber, você buscou, você está estudando, você me ajuda, e essa ajuda que você tem me dado tem surtido efeito. Então, esse é o meu desejo, que você continue ajudando e abençoando aí mais mulheres com o teu trabalho, com a tua palavra e com o teu ministério. Ai, meu Deus, que vontade de dar um abraço agora no presencial. Ai, como eu amo demais essa mulher, gente. E assim, é uma coisa que eu faço sempre antes de entrar aqui no consultório, de fazer uma chamada, né, pelo Meet, pelo WhatsApp, eu sempre oro, né? E a Andriele, ela mora no meu coração, tem um amor gigantesco por ela, o carinho, e porque realmente a gente vai lembrando, né, lá atrás. Eu lembro que quando eu fui ministrar lá em Prodental, depois de um tempo você me mandou uma mensagem contando um pouquinho da sua história. Sim. Aí, mas pra frente você descobriu que eu estava atendendo e veio. Mas quando você veio, você estava despedaçada. E Deus está fazendo um processo de reconstrução, né? E assim, eu creio que Deus vai fazer algo tão lindo na tua vida, dele, que é muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que a tua família possa imaginar. Ele já está começando. E assim, a TPM, até mesmo nesse processo, ela veio realmente para trazer uma cura não só física para sua vida, mas uma cura por completo. Já é visível isso. As mulheres que você vai tocar, vai poder abençoar, essa mulher que Deus tem trazido aí para trazer luz sobre esse conhecimento para tantas outras mulheres pelo Instagram, conversando com a mulherada, porque de fato, gente, é um assunto que não é muito conhecido. Quando a Andriele veio, eu conhecia, assim, de estudar, de ler a respeito de alguma coisa, mas eu nunca tinha convivido com alguém que tinha o caso. Aí depois que você veio, parece que Deus mandou várias. Assim, eu falei, meu Deus. E mulher com endometriose, logo depois você descobriu da endometriose também, né? Eu falei, olha só, até eu que tenho endometriose, vai trazendo gente com a mesma história que a gente. A gente passa por um momento da nossa vida, a gente não entende. Mas depois vai trazendo pessoas com o mesmo perfil, né? Pra gente poder ajudar. Isso é lindo, isso é algo grandioso, né? Gente, que alegria poder compartilhar esse momento com vocês. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite. E quem precisar do teste, pode me mandar lá no direct, manda mensaginha depois que eu mando o teste para vocês. Converse com a Andriele, sigam ela,
peço orientações, que ela vai compartilhando com vocês esse processo aí. E Adri, obrigada por esse privilégio, tá? Obrigada por abrir teu coração. Boa noite. Beijo para vocês que estavam assistindo a live. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até. Tchau, gente. Deus abençoe.